meus irmãos, graça e paz. Eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem. Se você não estiver bem, você vai ficar. Em nome de Jesus Cristo, você vai ficar bem, viu? Em nome de Jesus. Olha, eu quero deixar uma palavra gloriosa aqui ao seu coração. Quero pedir para você compartilhar, dividir o pão, viu? Vamos dividir o pão, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, tá tendo um probleminha no YouTuber aqui, eu não sei por que que a gente não tá conseguindo subir os vídeos, né? O vídeo de 4 horas da manhã não tinha subido, né? Eu vou dar uma olhada depois se subiu. Tá difícil, eu não sei o que é que tá acontecendo, mas nós continuamos aqui trabalhando para o Senhor, viu? Assim que possível esse vídeo chega aí para você. Olha, eu quero que você coloque aqui nos comentários, né? É, os meus olhos espirituais serão abertos. Os meus olhos espirituais serão abertos. Porque muitas vezes, por que, pastor, os meus olhos espirituais serão abertos? Porque assim, às vezes o Senhor está do nosso lado, falando conosco, e nós não estamos sentindo a presença dEle. Por quê? Porque nós estamos presos nos acontecimentos ao nosso redor e os nossos olhos espirituais estão fechados. E a culpa é de quem, pastora? Sua. A culpa é sua. Você tem que sair dos acontecimentos ao redor e entrar no ambiente espiritual. E entrar nesse ambiente, aleluia, espiritual. Ninguém é culpado, né, de você não sentir a presença de Deus. A igreja de Cristo não é culpada. O pastor não é culpado. Os irmãos que estão à sua volta não é culpado. A única pessoa culpada de não sentir a presença de Deus é você. É você. Eu quero compartilhar essa palavra poderosa, aleluia, com você nessa manhã. Louvado seja Deus. Quando os nossos olhos espirituais estão abertos, aleluia, onde você está, você sente a presença de Deus. Porque é algo que depende de você, não é algo que depende dos outros que estão à sua volta. É algo que depende totalmente de você, da sua entrega, da sua renúncia. Se você não renunciar ao que está acontecendo na sua vida, se você não renunciar ao que está acontecendo à sua volta, olha que tremendo isso. Se você não renunciar o que está acontecendo à sua volta, você não vai sentir a presença de Deus em lugar nenhum. Em lugar nenhum, porque o problema é seu. O problema não é das pessoas que estão à sua volta. Olha o que aconteceu com esses discípulos aqui no caminho de Emaús. Mas, pastora, como assim? Eu quero compartilhar essa palavra com você. Olha aqui, no verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Olha que coisa tremenda, né? Eles estavam com Jesus e não perceberam a presença de Jesus. E nós precisamos perceber a presença do Mestre. Nós precisamos sentir a presença do Mestre. Eu quero ler essa história para você. Olha só. E eis que no mesmo dia, dois deles para uma aldeia, é, perdão, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús. Essa história está em Lucas, capítulo número 24, a partir do versículo 13. Olha só. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E o que havia sucedido? A crucificação de Jesus. Era sobre isso que, que esses discípulos estavam falando. Olha só. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não o conhecesse. Os olhos deles estavam fechados. Olha só como seus olhos espirituais muitas vezes precisam ser abertos. Olha que coisa tremenda. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando, olha só, trocais
entre vós? E por que estáis triste? Que palavra é essa? Que caminhando trocais entre vós. E por que estáis triste? Olha só, que coisa tremenda. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou quais, né? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, em tudo isso, já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha que coisa tremenda. Os discípulos aqui estavam presos na decepção. Eles estavam decepcionados. Eles esperavam que fosse Jesus que fosse remir Israel. Eles esperavam um líder religioso para resolver os problemas da nação de Israel. Mas só que Jesus não era um líder para resolver os problemas da nação de Israel. Jesus era um homem que veio trazer ao povo o direito de salvação, o direito de vida eterna em Cristo Jesus. A obra que Jesus veio fazer era totalmente espiritual, totalmente espiritual. E eles não conseguiam entender isso. Mas por quê, pastora? Eles não conseguiam entender isso. Porque os olhos espirituais deles estavam fechados. Os olhos espirituais desse povo estavam fechado. E Deus, aleluia, nós precisamos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa sentir a presença dEle no nosso meio, para que a gente possa sentir a presença dEle à nossa volta. E isso só vai acontecer quando a gente, veja bem, isso é muito forte, quando a gente, aleluia, entender que os nossos olhos espirituais precisam ser abertos. A gente precisa crer na palavra. E aqui os discípulos não estavam crendo em tudo aquilo que Jesus ensinou, em tudo aquilo que Jesus falou. Eles estavam presos em uma decepção, eles estavam presos em uma frustração. Talvez, aleluia, o fato de você não sentir a presença de Deus na sua vida, ao seu redor, aleluia, nos cultos, aleluia, talvez seja, aleluia, os problemas que estão acontecendo ao seu redor, porque os problemas que estão acontecendo ao nosso redor, aleluia, eles tendem a chamar a nossa atenção para eles, mas nós precisamos nos lembrar de Neemias. Nós estamos em meio a uma grande obra na qual nós não podemos parar, porque se a gente parar, nós cessaríamos essa obra, e nós não podemos cessar essa obra. Nós precisamos continuar trabalhando, aleluia, para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se por algum motivo, aleluia, você enfraqueceu na sua fé, você parou de sentir a Cristo, aleluia, eu quero te dizer algo nessa manhã, aleluia, ore ao Senhor, aleluia, Salvador Jesus Cristo, e peça a Deus, aleluia, peça a Deus, aleluia, ore a Deus e peça, aleluia, para que Ele abra os teus olhos espirituais, para que você tenha novamente o privilégio, aleluia, de sentir a presença do Pai, aleluia, no nosso meio, para que você tenha novamente o privilégio de sentir a presença de Deus na sua vida. E isso você só vai conseguir através da oração. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A decepção desses discípulos aqui foi tão grande que quando os olhos deles foram abertos, eles diziam: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Porventura não ardia aonde nós estávamos que nós não percebemos? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você, Cleopas? Que você não sentiu, que você não percebeu que era Ele que estava ali conosco, conversando conosco, porque o nosso coração ardeu, porque a gente não entendeu.
Por qual motivo a gente não entendeu a presença de Deus ali conosco? Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Olha que coisa tremenda. A importância de nós pedirmos, Senhor, abra o nosso entendimento. Abra os nossos olhos espirituais. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Olha só. E, na verdade, o verso 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E eles lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Isso foi Jesus. Olha só. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Foi essas palavras que ardeu no coração deles, mas eles não conseguiam ver Jesus. Olha só. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que lhes achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco. Olha só. Aleluia. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, que coisa tremenda. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, ele o deu. E abriram-lhes então os olhos, e conheceram que ele desapareceu-lhes. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que os olhos deles é aberto, eles percebem que Jesus desapareceu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é onde eles dizem, né? E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração? Quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Louvado seja o nome do Senhor. Eles vieram a entender tudo o que estava acontecendo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto os olhos deles estavam fechados, eles não tinham entendimento da presença de Jesus ali, da ação, do trabalhar de Jesus ali na vida deles. Peça para Deus abrir o seu entendimento. Peça para Deus abrir os seus olhos, para que você possa ver. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eles conheciam as Escrituras. Eles sabiam todas as obras de Jesus. Tanto que eles disseram que ele era poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante do povo. Olha que coisa tremenda. Ele era poderoso em obras e em palavras. Eles conheciam as obras de Jesus. Eles sabiam tudo que Jesus pregou, mas o entendimento deles estava fechado. Os olhos deles estavam fechados. Eles não conseguiam ver e nem sentir a presença de Deus. Olha que coisa tremenda, né? Que essa palavra possa dar frutos poderosos, aleluia, no seu coração. Abra o seu entendimento. Não é o lugar, não é as pessoas, é você. É você que está preso nos acontecimentos ao redor e não consegue sentir a presença de Deus. Não é as pessoas. O problema está em você. Busque a libertação. Busque a libertação. Peça para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te liberte de todas essas mazelas e que você possa alcançar o favor do Senhor para com a sua vida, para com a sua casa, para com a sua família. Peça ao Senhor e Ele vai te conceder essa vitória. Vai mesmo, pastor? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Ele vai te conceder essa vitória. Peça ao Mestre, viu? Porque Ele vai te dar vitória. Ele vai te libertar de toda essa cegueira, de toda essa cegueira espiritual. O Mestre vai te libertar. Você crê nisso? Você crê nisso? O crente na posição é algo tremendo. O crente fazendo a vontade de Deus é algo glorioso. Faça a vontade de Deus. Escuta a voz do Senhor.
viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Foi um prazer ter passado essa manhã aqui contigo. Compartilhe essa palavra, porque talvez tem pessoas à sua volta com os olhos fechados e culpando os outros. Não, você precisa abrir os seus olhos espirituais e sentir o que Deus está fazendo, viu? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra dele precisa arder no seu coração e os seus olhos precisam ser abertos, viu? Na metade desse dia eu retorno orando por você. Você é uma bênção na minha vida, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe até a metade desse dia, viu?